E aí, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar exatamente o passo a passo de como você vai sair desse vídeo e começar a fazer as suas primeiras entrevistas internacionais sem ter o inglês fluente. Muita gente do mercado duvida, fala que isso não é possível, que não dá, mas eu vou te falar que com essas técnicas que eu vou te mostrar aqui agora, eu consegui passar na minha primeira vaga internacional como júnior, saindo de salário aqui do Brasil, onde eu ganhava R$ 3.500 e indo para um salário de 14 a 16 mil reais lá fora, como júnior, trabalhando remotamente aqui do Brasil. Então, para isso, eu vou compartilhar a minha tela aqui e eu estou em um quadro aqui, em um Notepad, onde eu vou te passar o passo a passo, daqui a pouco eu vou te passar as ferramentas de como que você vai fazer isso sem ter que gastar R$ 1, beleza? Então aqui dentro, quando a gente fala de uma entrevista, principalmente BR, se você quer pegar a sua primeira vaga do Brasil aqui, ou você quer pegar uma vaga gringa para ganhar em dólar morando aqui no Brasil, você tem que saber que as entrevistas lá de fora, elas têm etapas. Então, quais são essas etapas? Toda empresa lá de fora, ao longo desses 5 anos aí, trabalhando para fora, lidando com empresas internacionais, trabalho para fora desde 2021, eu e já fiz mais de 200 entrevistas internacionais também. Eu identifiquei 4 etapas principais que toda empresa tem um esqueleto. Então, geralmente uma empresa tem uma entrevista de RH, que é uma triagem ali para ver se você tem os requisitos necessários, se você dá match ali com a empresa ou não, fit cultural, como que você se identifica. Então, tem essa primeira entrevista ali para essa triagem. O segundo, geralmente você vai para um hiring manager. O terceiro, um teste técnico. E um 4, um RH de novo. Eu vou explicar melhor. Se a primeira etapa, o primeiro contato que você tem é um fit para ver se você tem ali os requisitos da vaga, o segundo você geralmente vai para uma entrevista de hiring manager, que é uma entrevista com o seu gerente do time. A pessoa que está te entrevistando, você vai reportar a ela de algum jeito, vai ser uma pessoa que vai estar acima de você. Então, cada etapa dessa, ela tem camadas de profundidade de consciência. Quando você vai para um teste técnico, aí são diferentes testes. Você tem um teste técnico de código, você tem um teste técnico, um bate-papo mais profundo, você tem ali, cara, um teste técnico, uma parte de system design. Então, você tem diferentes tipos de teste técnico. Eu vou detalhar isso um pouco mais para frente para você. Esse vídeo não vai ser um vídeo curto, esse vídeo não vai ser um vídeo raso, ele vai ser um vídeo bem profundo, mas que você vai sair daqui realmente entendendo. Então, se prepara aí já. Quando a gente vai para um teste técnico, a gente tem diferentes etapas. Geralmente, quando você passa desse teste técnico aqui, você ganha a proposta, beleza? Você recebe aquele e-mail bonitão, falando parabéns, você passou, cara, muito bom, congratulations, you have a new offer. Então, cara, você tem ali essa parte e essa última etapa com o RH de novo aqui é só para ajuste de ponta solta. Então, férias, negociação de férias, geralmente você dá ou a última negociação de salário ali para eles te mandarem um contrato e você começar a trabalhar lá para fora. Qual que é a parada? Isso aqui é um esqueleto, tá? É um esqueleto de entrevistas direto com a empresa. Você tem ali entrevistas direto com a empresa e você tem ali entrevistas com outsourcing. Então, geralmente, a outsourcing, ela vai fazer 2 etapas antes, então uma RH e uma hiring manager aqui, vou colocar HM para ficar mais fácil, uma RH e uma hiring manager, geralmente o CTO da outsourcing, o CEO ou realmente alguém com mais cargo lá dentro, e depois, isso aqui na sourcing, que é uma empresa terceirizada, para alocar um time de TI dentro do cliente, e aí depois você vai para o cliente. E nesse cliente você tem mais 2 etapas. Então, geralmente, um RH deles ou um hiring manager, RH, hiring manager e depois um teste técnico. Show de bola? Então você tem essas 2 diferenças aqui, que isso aqui também varia na hora de você treinar a parte do inglês. Por quê? Porque o inglês por si só, pô, muita gente fala, eu tenho que ter inglês fluente para passar, eu tenho que ter inglês perfeito para passar. E a questão não é que você tem que ter o inglês perfeito, você tem que saber o que vai cair. Você tem que se preparar para aquela entrevista. Qual que é o maior erro das pessoas? Falar, eu vou para uma entrevista gringa, vou começar a fazer lead code pra caramba, hacker rank pra caramba, code wars pra caramba. Não, cara, não é isso. Não é isso que vai cair.
Cada etapa, se você for para uma etapa de RH, ela não vai cair código, você não deve falar de código, senão você vai perder. Quando você vai para um hiring manager, não vai cair teste técnico. Se você for preparado para um teste técnico, você vai perder. Então você tem que se preparar conforme o que a etapa está precisando. E aí, para isso, eu vou aqui dentro, eu vou abrir aqui um Paint, tá? JS Paint. E aí eu vou te mostrar na prática o que cada empresa ela espera, beleza? Então, esse vídeo aqui é exatamente para você sair daqui entendendo tudo, cara. Para você ir para sua próxima entrevista e saber exatamente o que você tem que fazer. Então, vamos imaginar que essa linha aqui é a profundidade, tá? Então, aqui em cima é o nível de consciência. E aqui embaixo são as etapas, beleza? Etapas das entrevistas. Top? Tô vendo que minha foto tá tapando aqui, então vou mover ela um pouquinho para cima. Aqui em cima, quando você vai para uma etapa de RH, ó, mudar a cor. Quando você vai para uma etapa de RH, geralmente ela é a primeira etapa. Beleza? Então, quando você vai para uma etapa de RH aqui, um RH, quem é esse cara? Quem é o RH? Para a gente conseguir se preparar para ele. O RH é uma pessoa comum, que ela estudou muitas vezes a parte de psicologia, ela estudou muitas vezes a parte de processo seletivo, e ela vai para a entrevista com o objetivo de ver se você tem os requisitos daquela vaga e ver se você tem um fit cultural, de experiência para conseguir cumprir aquele objetivo. Beleza? Então vamos anotar isso aqui também. Qual que é o objetivo do RH? Toda etapa a gente vai fazer isso. Objetivo. Match de requisitos e fit cultural. E fit de resultado. /cultural. Então ela vai fazer perguntas aqui. Opa, resultado. Ela vai fazer perguntas exatamente em cima disso. Pô, quanto tempo você tem de React? Quanto tempo você tem de Node? Cara, me fala ali algum desafio que você fez ali muito difícil. Como que você conseguiu passar por aquele desafio? Cara, ele tá ali com o objetivo, principalmente, o que que ele quer? Se você tem os requisitos, mas vai ser um candidato de valor. O que que é um candidato de valor? Beleza? Vamos colocar uma estrela aqui e vamos colocar um enter aqui, ó. Mas vai ser um candidato de valor. O que que é um candidato de valor? É um candidato que você vai entrar na empresa e vai estar nas reuniões, e vai cumprir com as suas tasks, e vai pelo menos botar a mão na massa, vai se esforçar. Porque, cara, já passei em inúmeras empresas que vocês, e principalmente internacionais, tá? Vaga gringa, pagando muito bem, que vocês se surpreenderiam com o tanto de gente que entra e não aparece em uma reunião. Fala que que faz, que é isso, que é aquilo, quando chega na hora H, meu amigo, na hora do dia a dia, some, não aparece mais. Fala, eu tive um problema aqui, minha avó bateu o mindinho aqui na quina da minha mesa. Ah, meu peixe, tive que dar banho no meu peixe e tal. Então, cara, é o tanto de desculpa esfarrapada que a empresa brocha, cara. A empresa ela tem que aumentar esse nível de filtro. E se você hoje vê uma dificuldade, principalmente muito grande para você entrar numa empresa de programação, é exatamente por isso, porque a galera queimou o mercado, muita gente queimou o mercado, falando que faz, que é isso, que é aquilo, e chega na hora não consegue entregar, não comparece, some, fala, eu não vou conseguir entregar e já era, se vende como sênior e não faz. Então, cara, hoje o mercado ele tá realmente mais rigoroso exatamente para isso. Então, quando você vai para uma entrevista de RH, você tem que estar preparado para isso. Qual que é a parada? O RH ele não sabe nada de Java, ele não sabe nada de .NET, ele não sabe nada de Ruby. Então o nível de consciência dele vai ser aqui, ó. Vai ser aqui. Beleza? E aqui a gente fala em alto nível. Fala ali de modelo de negócio. Então quando você for perguntado, por exemplo, pô, o que que você fez aqui nesse projeto de diferente? O que que você fez aqui para conseguir impactar? Você vai falar de resultado, não resultado, eu fiz o controller, fiz o enfileiramento, cara, o servidor destravou, a gente conseguiu aqui mover a capacidade aqui, o trânsito de bits de 200 milhões de bits, a gente conseguiu reduzir para 100 mil, e cara, foi muito bom. Não, cara, não tem nada a ver.
O que o RH entende que ele quer ouvir é, cara, fui para essa empresa aqui, dei esse resultado, a gente conseguiu, eu entrei exatamente por causa desse motivo, lidei com esses requisitos aqui que faz tudo a ver, tem tudo a ver com o que vocês estão procurando aí na vaga de vocês, pelo job description. Cara, a gente conseguiu aumentar em 10% a performance ali do código, a gente conseguiu ali diminuir em 30% a parte de downtime em produção, a gente conseguiu comunicar com outros times, isso aumentou muito a produtividade da empresa, a gente conseguiu entregar muito mais em menos tempo. É isso que o RH entende. Então, quando você fala de código, cara, o RH tá viajando, ele não entende nada, nada, nada. E aí isso leva a gente para a segunda etapa, que é o quê? É exatamente o hiring manager. Pô, isso aqui tá muito parecido, né? Vamos botar um verde aqui, ó. É exatamente um hiring manager, tá? Então vamos ver aqui. Hiring manager. O hiring manager, quem é esse cara? Esse cara aqui, essa posição, o que que ele quer? Qual que é o objetivo? Ele quer exatamente ver se você tem ali o fit de resultado cultural. O match de requisito, ele está em segundo plano, beleza? Por quê? Porque o match de requisito o RH já fez. O hiring manager, geralmente, ele vai ser o seu gerente no time. Ele vai ser alguém que você vai responder, ele vai ser alguém acima de você, que vai estar ali monitorando e vendo se você está realmente conseguindo entregar junto com o time. Esse cara, geralmente, ele já codou no passado, tá? Ele já codou, mas agora ele tem uma visão de cima. O que que é isso? É uma visão organizacional, ele quer saber de produtividade, ele responde ao CEO, ao CTO, ele responde à gerência da empresa mesmo. E a gerência, ela se importa com o resultado. Então ele não está muito preocupado se você faz um controlador ali com clean code, se você consegue fazer ali a performance do código, se você consegue fazer um array de trás para frente escrevendo banana, cara, não é isso que vai cair aqui. Mas esse cara, ele tá preocupado, o que que ele quer? Ele quer saber aqui, isso é muito importante, cara. Ele quer saber se você vai integrar bem com o time, mas ver se você tem vontade de fazer as tasks, mas ver o fluxo de pensamento para resolver problemas, ver soft skills. Cara, é claro que ele vai te fazer algumas perguntas ali para saber se você tem o técnico, falando ali de requisito mesmo, de alto nível. Não vai ser nada demais, muitas vezes. A não ser que seja um hiring manager mais teste técnico. Geralmente aí você tem um hiring manager com um dev ou alguém mais técnico ali no time e cada um faz a sua parte. Mas assim, cara, você vai ter que mostrar muito mais soft skill do que hard. Então, se aqui, o que que isso configura pra gente na prática, tá? Se aqui dentro, olha só a parada. Se aqui dentro a gente falava só que você deu um impacto em 20% na produtividade, se você chegou e conseguiu aumentar a velocidade de entrega e tal, aqui você vai ter que explicar o como. Então, aqui dentro no Hiring Manager, ele vai te perguntar um pouco a mais, você vai ter que ir um pouquinho mais profundo. Ou seja, você vai ter que falar aqui, tá? De soluções. Como foi o fluxo para solucionar esse problema? Ou seja, trazendo o técnico, mas nem tanto. Você vai falar ali, olha, o problema aqui, nessa situação que eu falei lá com o RH, desse projeto aqui que a gente tinha esse problema, cara, a gente precisou mexer no controlador dele. O controlador tava com 200 mil linhas. Cara, tava insustentável da gente colocar testes automatizados. Usando o AirSpec, usando Capybara, usando não sei o quê, usando qualquer tecnologia de teste. E aí a gente precisou reorganizar isso, refatorar. Quando a gente refatorou, a gente colocou teste automatizado e descobriu pelo menos 80% do sistema de teste. Quando a gente fez isso, a gente reduziu o downtime lá de produção, da produção, e principalmente a gente conseguiu entregar muito mais em menos tempo, porque o código já estava organizado. Os novos membros conseguiam entrar, conseguiam fazer e conseguiam entender o código muito mais rápido, então aumentou a nossa entrega. Opa, você frisou requisito, ou seja, você frisou aqui requisito e você frisou também o resultado. Como que você fez? Mas percebe que você foi um pouquinho mais além? Você falou um pouco do controlador, você falou ali um pouco da questão ali de que você
fez o clean code, de novos membros entrarem, de você e o seu time conseguiram comunicar com outros times também e tal. Isso tudo mostra que você tem histórico de integração boa com o time, histórico de vontade, você deu resultado em outras empresas que você passou, fez soluções, histórico de fluxo de pensamento para resolver. Cara, você fez ali, foi atrás da solução mesmo. Geralmente, um hiring manager, ele te perguntaria uma coisa que o RH não te pergunta, que é o quê? Cara, me conta um pouco mais, como que você pensou para resolver isso? Como que vocês descobriram esse problema? Por quê? Porque ele quer saber como que você vai fazer no dia a dia junto com o time, junto com a equipe. A visão muda. A visão do RH era dar match com o requisito, saber se você só tinha ali o que estava no papel. Agora, a visão do hiring manager é saber se você vai conseguir pegar o que está no papel dos requisitos e jogar junto no dia a dia da empresa, somar na empresa, beleza? E ter principalmente soft skill. Comunicação, vontade, proatividade, ir atrás, comunicar, ler documentação, tudo isso são soft skills. Só que você percebe que em nenhum momento a gente falou aqui de habilidade com código mesmo. Você citou ali, cara, um alto nível, que você mexeu no controlador, você mexeu no model, você mexeu no banco de dados, cara, você fez otimização de códigos SQL, top. E agora a gente vem aqui para o teste técnico. Para que serve o teste técnico? E é aqui que muita gente se perde. O teste técnico serve para medir realmente a sua habilidade com código. O teste técnico serve exatamente para medir a sua habilidade técnica. Então aqui entra aqui o HackerRank, aqui entra o LeetCode, aqui entra o Code Wars, aqui entra você realmente praticar. Se for uma etapa técnica mesmo, de código, se for um bate-papo mais técnico, eu nem perderia tempo com isso aqui. E aonde que você vai? E aonde que você vai descobrir se é uma etapa técnica ou não, tá? Aqui dentro, ó, eu gosto sempre de perguntar aqui, no final do meu teste com o hiring manager, cara, a próxima etapa, qual vai ser? Ah, vai ser um teste técnico, beleza. Cara, sabe me dizer se vai ser um teste técnico mais de código, como vai ser? Ah, não sei. Qual que é a segunda opção que eu faço? Eu vou lá e falo com algum membro do time. Vamos supor aqui, vamos entrar aqui, vamos supor que eu vou fazer uma entrevista, sei lá, em qualquer empresa aqui. Vamos ver aqui na aba de vagas. Ó, vou fazer uma entrevista aqui na Aplaudo, beleza? Para um Ruby Engineer. Fechou? Vamos ver se vai carregar aqui, ó. Ó, vou fazer uma entrevista aqui na Aplaudo, beleza. Fui chamado, passei na RH, passei na Hiring Manager, vou pro teste técnico. O que que eu faço? Cheguei na Hiring Manager, perguntei no final da entrevista ali, cara, qual que vai ser a próxima etapa? Você sabe me dizer como que vai ser para conseguir me preparar melhor, para conseguir estudar melhor? Ah, não sei. Beleza, o que que eu faço? Vou vir aqui em pessoas, vou vir aqui em alguém que já esteja trabalhando com a minha tecnologia, num time de Ruby, vou adicionar essa pessoa aqui, essa galera, e vou mandar mensagem. Ó, principalmente brasileiro. Cara, que brasileiro se ajuda muito nas empresas. Tem uns brasileiros que são otários. Quando eu fui dentro da Medley participar do processo seletivo da Medley, eu mandei mensagem para uma pessoa lá, mandei mensagem para 3. 2 me responderam muito bem, me ajudaram muito na parte de teste técnico e me falaram que não seria um teste técnico de código, seria um bate-papo mais técnico. Me preparei, consegui passar e principalmente esse bate-papo mais técnico tá aqui dentro da operação, ó. Tem aqui gravado toda a minha jornada na Medley também, então, se você quiser entrar para cá, a gente inclusive está com desconto de Black, vou deixar o link aqui embaixo, desconto de Black Friday e preço vitalício, então toda as etapas da Medley tá aqui, mas esse teste técnico aqui, ó, que foi só um bate-papo mais técnico, cara, não teve nada de código. Isso aqui, uma pessoa me ajudou e me falou o que que ia cair. Eu mandei mensagem para outra pessoa lá dentro e essa pessoa me bloqueou na hora que eu mandei mensagem. Chegou e falou: "Ah, não vou ajudar esse otário, não". O mundo dá voltas. O mundo dá voltas. Então, aqui dentro, eu mandaria mensagem para umas 3, 4 pessoas aqui, principalmente brasileiros, se não tiver, você manda pra gente de fora mesmo, e pergunta: "Cara, eu vou fazer uma entrevista aqui nessa empresa. Tu consegue me falar como é que é a parte do teste técnico? Você consegue me falar como é que é essa dinâmica aí?" Eles vão te explicar, você consegue se preparar. Se for um teste técnico de código mesmo, se for um bate-papo mais técnico, aí você tem que se preparar de outro jeito. E aqui dentro a gente tem toda essa preparação, mas eu não consigo falar tudo isso aqui dentro, como você se preparar para diferentes tipos de teste técnico, porque, cara, aí daria
mais 3, 4 vídeos, 4, 5 horas de vídeo. Aí é um papo bem mais alto nível, bem mais. Tem diferentes etapas de teste técnico, então tem 5 etapas pelo menos de teste técnico, e aí cada empresa escolhe qual que faz mais sentido. Mas aqui eu tô para te explicar exatamente como que é essa parte aí do teste. E aí depois, quando você passa do teste técnico, quando você passa daqui, você vai pro RH de novo. E esse RH, ele vai medir fit cultural, vai bater um papo com você, te perguntar às vezes algumas coisas, tipo, o que que você espera de uma empresa quando você vai trabalhar nela, o que que você não gosta de uma empresa, o que que você gosta, só para medir realmente fit cultural. Então isso aqui é muito importante. E aí você negociar férias, eu sempre falo para os alunos aqui, cara, que não pode faltar você saber negociar férias, você pedir para estar no contrato. Cara, uma, uma vez eu estava conversando com um colega, com um menino aí, tava de rede social mesmo, de LinkedIn. E aí ele estava falando comigo que ele participou de um processo seletivo para Portugal, passou para lá, imigrou. Quando chegou lá, eles quiseram reduzir o salário da pessoa. Eu já vi outros casos também de ter renovação automática, por exemplo. De, cara, você não poder ir para outra empresa, senão você paga uma multa absurda. Isso até aqui dentro do Brasil, tá? Nas entrelinhas do contrato. Mas reduziram o salário dessa pessoa lá, e aí essa pessoa foi questionar. Falar, não, por que reduziram o meu salário? Não estou entendendo, não tem comunicação nem nada, vou sair. Aí a desculpa que a empresa deu foi: e cadê o salário no teu contrato? Aonde que tá que você ganha X, que você tá falando aí que ganha? Rapaz, o contrato tem que estar muito bem amarrado para as duas partes. Então, tanto para a parte que está contratando, quanto você que está sendo contratado. Você tem que ter férias no contrato, explícita, falando, tem que ter quanto que você recebe, tem que ter quando que você recebe. Se você trabalha um mês no último dia útil, você recebe aquele mês, ou se você vai receber no próximo dia. Eu trabalhei na Timit, por exemplo, que é uma outsourcing, que aloca brasileiros lá fora em vagas Estados Unidos e Canadá. E essa outsourcing é canadense. Então, por mais que a gente trabalhasse em empresas dos Estados Unidos, a gente recebia em dólar canadense. Cara, o tanto que eu já ouvi de reclamação, gente que entra achando que vai receber em dólar americano e recebe em dólar canadense. Mas eu não estava esperando isso e tal. Cara, tá no contrato. Então, tudo isso a empresa se respalda. Olha que tá no contrato, tu assinou, tu leu, pô. Como que tu fala que tu não sabia? Ao mesmo tempo que essa questão de salário, essa questão aqui de prazo de recebimento, essa questão de, de quando que você vai receber, quanto que você vai receber, se tem recebimento ali de cotas anuais, eu esqueci o nome, mas participação de lucro, né? Então, se você vai receber, quanto que você vai receber, quando que é esse recebimento, tudo isso tem que estar amarrado no contrato. Se não tiver, você pode pedir. Fala assim, cara, eu quero colocar, eu quero botar isso aqui. Então, isso é muito importante. E aí, quando você chega para cá, tu não precisa se preparar Lead Code, Code Wars, HackerRank, nada disso. Porque é só um bate-papo mesmo para amarração do contrato. Isso vem muito com a maturidade das entrevistas, tá? Até hoje, cara, eu já fiz muita entrevista, grande parte da minha jornada tá lá dentro da operação, explicado num mapa replicável, inclusive estamos com preço de Black, então se você quiser alguém para te ajudar nessa jornada, cara, clica aqui embaixo, tem tudo explicado. A gente está com vagas abertas agora. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo não, mas você vai cair lá no formulário de inscrição, a gente vai conversar com você, não vai entrar por um preço de Black mais, mas vai conseguir ter a oportunidade de entrar se você quiser. Então, cara, isso tudo eu explico lá dentro e você tem que saber isso. E isso é para um processo mais robusto, um processo direto com a empresa. A gente tem processo com outsourcing também. Qual que é a diferença? Essa que é a vantagem. Você tem um tempão te explicando aqui o processo inteiro, mas aqui dentro, quando você vai para uma outsourcing, a base de RH e hiring manager é a mesma coisa. A única questão é que a pessoa que vai te entrevistar lá dentro da outsourcing, ela não vai ser o seu gerente direto dentro da empresa. Então as perguntas vão variar um pouco. Ao invés de uma pessoa querer de um hiring manager aqui de uma outsourcing, ela querer, por exemplo, saber se você vai integrar bem com o time, tem vontade, ele vai te fazer algumas perguntas referentes a outsourcing.
Ou seja, te explicar o que que é, ou seja, perguntar para você se você tem alguma objeção quanto a isso, em trabalhar em outsourcing, se você sabe como é que funciona. Se você não sabe, um outsourcing é uma empresa terceirizada, que ela tem vários clientes e ela aloca pessoas nesses clientes específicos, tá? Então, geralmente tem vários clientes dos Estados Unidos, Canadá, Europa, e aí quando esse cliente está com vaga, ela te aloca. Qual que é a vantagem de estar em uma outsourcing? A vantagem é que se você ficar desempregado, tem a chance de você acabar indo para outro cliente deles. Agora, isso acontece realmente? É muito raro. Eu vi isso acontecer uma vez ao longo de 7, 6 anos de carreira aí. Tá, desde 2018, eu não sei fazer essa conta. Mas ao longo desses anos, eu vi isso acontecer uma vez só. Trabalhei em pelo menos umas 3 outsourcings aí, nesses anos. Então, cara, é difícil. É complicado alguém conseguir te alocar em outro cliente, porque o cliente tem que gostar de você, tem que estar com vaga aberta, e essa vaga tem que ter os requisitos parecidos com o que você trabalha, sacou? Então, complicado. Agora, quando tu vai para o cliente, geralmente ele faz outra etapa de hiring manager, outra etapa de teste técnico e outra etapa de RH. Cara, aí é a mesma coisa. Aí segue os princípios daqui, beleza? A única questão que isso aqui muda um pouco, não é nada técnico, você não vai ter muita coisa técnica. Às vezes, um outsourcing, tipo a Turing, tipo a Toptal, elas pedem um teste técnico aqui, elas fazem ali um teste técnico aqui dentro para conseguir nivelar a qualidade dos clientes. Então, a Toptal, pelo menos, ela é uma empresa. Ó, deixa eu botar aqui, Toptal. A Toptal, eles têm essa parada aqui. Porra, quem traduzir aqui vai ficar uma bosta. Eles têm essa parada, a gente contrata 3% do talento mundial. Pô, então eles têm um teste técnico um pouco mais difícil. Esse teste técnico é exatamente para aferir a qualidade da galera da Toptal. Ou seja, quando o cliente ele vai pegar alguém da Toptal, ele já sabe que é uma pessoa top, entendeu? Que é uma pessoa que é um software engineer realmente bom, que tem pouca probabilidade de dar ruim, de furar, de não ir nas entrevistas e tal. Cara, isso é muito, muito comum, de verdade. Já vi cada bizarrice, cara, lá fora, mas você tem que deixar seguro. Independente de qual empresa, de qual outsourcing você está fazendo entrevista, do que está fazendo entrevista, todo o processo seletivo, se a gente fosse resumir em uma coisa só, ele serve para uma coisa só, que é o quê? Cara, eu sou o candidato mais provável a dar resultado para essa empresa de todos os outros candidatos. Como que você faz isso? Você falando que você tem match de requisitos, você falando que tem histórico de entrega de resultado, que toda empresa que você passou você conseguiu agregar, que você comparece as reuniões, que você tem vontade, você tem comunicação para integrar bem no time. Se você tiver esse mantra na tua cabeça antes de você ir para a entrevista, você passa em qualquer entrevista. Porque toda etapa é um filtro. Imagine uma etapa de entrevista como sendo uma peneira. E aí, nessa peneira, eles vão medindo várias camadas disso que eu acabei de te falar. Então, alguns um pouco mais seletivos, outros nem tanto, mas todos com o mesmo propósito, beleza? Que é você conseguir se pagar no curto, médio ou longo prazo. Quando você dá exatamente essa impressão que você tem os requisitos, que você consegue entregar, que você tá lá, vai dar fit cultural, vai comunicar bem com a empresa, tem vontade, cara, você mostra que você vai retornar em curto, médio ou longo prazo que eles estão te pagando. E é por isso que uma empresa te contrata, principalmente nós que somos América Latina. Ou seja, eles vão pagar barato pela gente para a gente conseguir entregar a, o resultado. Show de bola? Cara, espero que você tenha entendido. Ó, comenta aqui, dá um comentário nesse vídeo aqui. Porra, dá um trabalho absurdo fazer esse conteúdo, mas eu sei que tem muita falta de conteúdo bom no YouTube. Sei que tem muita falta de conteúdo bom hoje em dia. Conteúdo realmente conteúdo, e não uma encheção de linguiça. De alguém que principalmente viveu o que muitas vezes você está buscando, tá? Então, trabalho desde 2021 para fora. Hoje não estou diretamente empregado, mas dou consultoria para várias empresas ali de código. Hoje eu estou numa empresa financeira, por exemplo. Então, e mais focado, é claro, dentro da Operação Código de Ouro, que é a minha mentoria. Então, aqui dentro a gente tem a nossa comunidade, a gente tem nossos treinamentos e agora a gente está com a promoção de Black Friday Vitalícia aberta, beleza? Então, cara, se você curtiu esse conteúdo, se realmente agregou para você, deu uma luz, você está saindo 1% melhor do que você entrou nesse vídeo, faz um comentário aqui, cara. Considera se inscrever aqui dentro, considera curtir o vídeo, porque isso ajuda a entregar mais o nosso conteúdo.
Isso ajuda muito a entregar mais. Eu sinto que é o que vocês gostam, o que vocês preferem. Conteúdo de verdade, nada de muito mirabolante. Mirabolância tem aí, gente, plantando bananeira na internet. Agora, um conteúdo desse aqui, cara, é raro você encontrar. Beleza? E ó, tamo junto, se inscreve, vejo você ou aqui dentro da operação ou então no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau e tamo junto.